Graça e paz, queridos irmãos. Chegamos ao final do mês de março. Como passa rápido, não é verdade? Mais uma razão para nos unirmos e usarmos o tempo de forma boa e agradável. E é o que estamos fazendo, reunidos como família de Deus, presencialmente, também você que está do outro lado da telinha, para juntos louvarmos, adorarmos e compartilharmos das bênçãos do Senhor em nossas vidas. A Bíblia nos convida a adorar a Deus, a louvar a Deus, como por exemplo o Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus e Ele nos fez, somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade de geração em geração. Mais uma vez, conclamamos a todos, nós que estamos aqui, você que está aí do outro lado, para fazer desse tempo um tempo especial. Dediquemos ao Senhor com qualidade, que seu coração se abra para ouvir o que Deus tem para você nesse tempo, agora. Deus nos abençoe. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande
e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, amém, só para adorá-lo e engrandecer o único nome que é digno e santo para ser louvado e adorado, que é o nosso nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Então Deus abençoe quem está aqui, quem está em casa, nessa forma, como Jussara falou, nessa forma híbrida, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas estamos aqui adorando ao Senhor. Então, nós temos que estar sempre aqui para adorar nosso Senhor. Em Isaías 55:6, nos diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. E esse é um momento tão oportuno para a gente falar isso. E tão oportuno para o nosso Senhor nos falar através da palavra dEle. Nós não sabemos há quanto tempo isso vai demorar. Não sabemos praticamente de nada, né? Só o nosso Senhor sabe. Então que possamos clamar a Ele enquanto Ele está perto. Porque vai ter um momento que Ele não vai estar. E esse é o momento para a gente refletir mesmo sobre, nesse domingo tão maravilhoso. Então, sejam muito bem-vindos novamente ao culto de adoração da Igreja Batista Pérola dos Mares. Eu queria chamar nosso pastor está em casa, nesse dia, como está um aumento de casa, a gente preferiu que nosso pastor fizesse a parte dele em casa, não presencial, em casa, mas vou chamar ele agora. Tudo bem, Kaique? É com muita alegria no coração que saúdo a você que participa dessa celebração. Deus possa nos abençoar nesses contatos que temos agora, nesses momentos de contato, e que todas as coisas que aqui fizermos seja para a honra e glória do Senhor em primeiro tempo, mas também, num segundo momento, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Seja muito bem-vindo, participe conosco, divulgue entre os seus amigos nas suas redes sociais, para que outros possam também usufruir desse momento. Nós continuamos vivendo esse momento de crise. E aí eu lembro de uma passagem que eu quero deixar aqui, que é o início do Salmo 40, que diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Que a experiência do salmista seja a nossa, nessa crise que vivemos em meio a essa pandemia. Que possamos nos sentir seguros porque Deus está no comando. Deus não deixou de ser o nosso comandante, o nosso guia, o nosso protetor. E a Ele nós devemos tudo e nele devemos colocar toda a nossa confiança. Vamos orar nesse sentido, vamos confiar nesse Deus maravilhoso que nunca abandona os seus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que ao longo dessa celebração nós possamos ter em mente somente a glorificação do Teu nome, exaltando a Ti, ó Pai, e crescendo nessa confiança que temos em Ti, pois Tu tudo fazes no tempo certo,
no teu tempo e ajuda-nos a esperar por ti, ó Pai, e a confiar mais e mais. Abençoa todos que nos acompanham nesta oportunidade e faz, Senhor, com que essa celebração, as músicas, as palavras que aqui são trazidas, enfim, quando meditarmos no texto da Sagrada Escritura mais adiante, tu possas falar aos nossos corações. Ó Deus, confiamos em ti integralmente. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti.
Eu quero brilhar por ti. Louvor lindo esse é sempre emocionante esse louvor. E aqui foi nossos irmãos da Igreja Batista de Ourinhos, nosso irmão Kalinka, nosso irmão Guilherme e nossa irmã Kalinka, que tanto já nos prestigiaram aqui na igreja aqui, né? E essa letra é tão linda que, mesmo sem palavras, eu quero falar do teu amor. Como é que sem palavras a gente pode falar do amor dele? Como sem esboçar nenhuma frase, mesmo sem expressar nada em fala, nós podemos falar do amor dele. E essa é uma expressão forte. E isso mostra que nós temos que viver a palavra dele. E isso nas nossas vidas, para que a gente possa expressar o amor dele nas nossas vidas. Então, por isso que essa frase, mesmo sem palavras, eu falo do teu amor. Nós vivermos a palavra dele. E mesmo sabendo que nós erramos e vamos errar, o amor dele é misericordioso nas nossas vidas, que nos deixa estar aqui falando através, né, dele. Eu estou aqui falando, vocês estão também aqui falando, isso tudo pela misericórdia dele. Se fosse pelas nossas próprias vidas, a gente acho que não poderia nem estar aqui, né? Por tanta coisa que a gente erra todos os dias. E isso a gente tem que estar ciente que é o amor dele, sempre a misericórdia dele que nos deixa estar aqui em pé, falando desse amor. Então, já temos uma galerinha aqui já no nosso YouTube, como nós fazemos a parte ao vivo híbrida, né? Então, eu vou começar a falar aqui, queria chamar logo o Clebson aqui para também orar conosco, depois dessa saudação do pastor, que é sempre boa. Então, nossa irmã Linda que está aqui, João também, Neide também que está aqui, Val que está fazendo falta, nossa irmã Luciana, nossa irmã Gorete, Elias, nossa irmã Idalina, Jussara também. Então Deus abençoe a vida de vocês que estão ao vivo conosco aqui nesse domingo. Então eu queria chamar Clebson aqui para que possa orar também nesse momento. Bom dia aos irmãos. Bom dia. Paz e graça e paz. É muito bom poder estar na casa do Senhor mais uma vez, para poder adorá-lo, né? Desse jeito híbrido, como o Edivan falou. Saúdo a todos também lá, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo também aí. Vamos orar. Nessa manhã, Senhor, aqui estamos para te adorar, Pai. Para te render graças e te render também louvores, meu Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Sabemos, Senhor, quantos somos pecadores, quantos somos pequenos diante da Tua grandeza, Pai. Reconhecemos isso, Pai. E nesta manhã também, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. E nos ajuda, Pai, cada dia estarmos mais próximos de Ti. Senhor, eu quero brilhar por Ti, meu Pai. Sabemos que esse mundo, cada dia que passa, está pior, meu Pai. Temos vivido tempos difíceis, Senhor. Como está difícil, Senhor. Eu sei também o quanto o Senhor sofre também em ver o nosso sofrimento, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é um Pai que nos ama. E o Senhor não se alegra, Senhor, com o sofrimento de ninguém. Mas tudo tem um propósito. Não sabemos, não entendemos ainda o porquê, ou para quê. Melhor dizendo, para quê. Mas um dia, Senhor, entenderemos. Senhor, queremos nessa manhã entregar, meu Pai, todas aquelas pessoas que infelizmente, Senhor, estão internadas, estão, meu Pai, sofrendo, alguns estão em casa. Que o Senhor, meu Pai, possa estar, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, ajudando essas pessoas, Pai. Conforta, Espírito Santo, o coração daquelas que perdeu seu ente querido. São muitas pessoas que têm morrido durante esse período. Conforta, Senhor, esses corações, Pai. E que elas possam se chegar a Ti, meu Pai.
que essas pessoas possam reconhecer que o Senhor é Deus e não há outro, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos consolado. Muito obrigado por estar conosco todos os dias, Senhor. A promessa que o Senhor fez, Senhor Jesus. Muito obrigado que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, por sua presença poderosa entre nós, Senhor. Que esse culto, meu Pai, venha a ser de adoração, de louvor a Ti. Fala, Senhor, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente vai ouvir nosso ministério infantil. Tem muitas coisas, a maioria da nossa programação está online, né, tudo gravado, justamente pelo esse momento de pandemia. Então, como diretoria, a gente como diretoria preferiu tanto louvor, então, né, a gente já estava tendo alguns louvores já presencial, então, mas em relação a microfones, esses negócios, então cada um está com seu microfone. Um exemplo, eu estou com o meu aqui, Clebson já pegou dele, aí agora já ninguém vai utilizar mais outro para utilizar um ali. Então, por isso que a gente está com essa forma híbrida, tendo esse cuidado com os irmãos. A gente está tendo muito afastamento aqui, né? Eu estou sem máscara aqui para poder falar legal, para vocês me ouvirem, mas eu estou bem distante aqui de vocês. Mas que a gente possa ter esse cuidado nesse momento, né? Então, a gente teve esse cuidado também com o pastor. O pastor, ele falou, é contra a minha vontade. Aí a gente conversando com ele, é contra a minha vontade, mas nesse momento, deixa ele tomar a segunda dose, né? O pastor tomou a primeira dose, então deixa ele tomar a segunda dose, esperar mais um pouquinho, e aí depois ele vem aqui também fazer esse presente também conosco, que é sempre bom, né? Jussara também fica, né, naquela expectativa, mas também Juju também foi... Vamos ter calma, isso é verdade, temos que ter calma, temos que ter paciência nesse momento, mas temos que ter discernimento. Então hoje a gente está aqui fazendo esforço a mais para estar presencial também, mas não, a gente tem que lembrar que não é para o nosso, né, acho que é nosso ego, né, mas sim para ser de instrumento ao Senhor, conforme a vontade dEle. Então nós estamos da forma presencial para as pessoas que estão necessitando vir aqui também, mas também a gente está na forma online também para também servir também lá também no online, nas casas, nas pessoas que estão necessitando também dessa mensagem. Então, aí Clebson, quando a gente falou bom dia, aí o pastor, a gente sempre fala isso, tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque nosso culto e nossa mensagem todos os dias, todo o horário podem acessar, né? Hoje mesmo a gente faz presencial de manhã às 9h e vamos ser replicados às 18h30 também, né? Depois a gente fecha aqui um online, o ao vivo, e depois a gente replica às 18h30. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, Deus abençoe. Então, agora nesse momento vamos ter uma mensagem do nosso departamento infantil com nossa irmã Cristirene. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer uma nova historinha, ok? Vamos falar sobre as árvores e seus frutos. Bom, quem é que não gosta de árvore boa? Quem não já subiu num pé de uma árvore, já colheu uma manga, uma goiaba? Quem gosta de fruta aí? Bom, eu também gosto muito. Jesus um dia falou que as árvores boas dão frutos bons e as árvores que não são boas dão frutos horríveis. Bom, então, você quer ser uma árvore boa? Como é que eu posso, professora, fazer para ser uma árvore boa? Bom, vou te ensinar. É só você obedecer a papai, obedecer a mamãe, obedecer a nosso Deus que nos criou. Deus, ele é muito bom e nós devemos ser bons igual a Deus. Então, o que eu posso fazer, professora, para ser como Deus quer que eu seja? Ajudar os coleguinhas, obedecer a mamãe, falar de Deus para o próximo, para o seu coleguinha e produzir coisas boas. Quem é de Deus vai falar coisa ruim? Não, a gente tem que falar coisas boas e não coisas ruins, ok? Quero ver todo mundo praticando essa semana. Vamos procurar fazer coisas boas, ok? Pronto. Deus é bom. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz.
Deus é bom. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Tchau! Até a próxima historinha. Amém. Deus abençoe o departamento infantil, que estão também trabalhando também, e muito. Nesse momento é um momento de gratidão, momento de dízimo, momento de ofertar. Além do nosso dízimo, ofertar nossas vidas, né? Que o Senhor está olhando realmente as nossas vidas, o nosso contato e nosso querer através dele. Então, esse momento é com nossa irmã Jomária, que vai fazer a parte de gratidão e agradecimentos dos nossos dízimos e ofertas. A graça e a paz a todos. No livro de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 41 a 44, nos diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para sobreviver. Estamos em mais um momento de gratidão por esta oportunidade que Deus dá para louvar e glorificar o nome do nosso bondoso Senhor. E nesse sentimento de gratidão, sejamos fiéis, não só com o dízimo, mas também com o nosso trabalho e com o nosso tempo. Sejamos gratos pelo cuidado de Deus em tempos tão difíceis. Sejamos gratos por suas misericórdias que são derramadas sobre nossas vidas. Devolver o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor Jesus. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama nas nossas vidas. E quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti.
esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, exaltado e glorificado seja sempre o teu santo e bendito nome, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por suas misericórdias que são sempre derramadas, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por tua proteção. Em tempos tão difíceis, Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco, ó Deus. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, ó Deus, enfermidade. Que teu Espírito Santo possa estar assim agindo em cada vida, possa assim estar ministrando a cura, ó Deus, a libertação. E que essas vidas possam estar assim, sempre gratas, ó Deus, rendidas aos teus pés. Senhor, nós não temos palavras para lhe agradecer, e agradecer o quanto o Senhor faz por nós, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Gilmária, também pela participação. E nesse momento é um momento missionário. E com o nosso irmão Jefferson, meu irmão mais velho. Então vai ser nosso momento missionário com o nosso irmão Kim. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. E a nossa divisa, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. 2 Timóteo 1,7. Começaremos, irmãos, uma série de vídeos falando de famílias missionárias, casais missionários que estão ao redor do mundo, pregando, levando a palavra de Deus.
e falando também dos desafios que eles enfrentam, né? Muitos acabam nem podendo mostrar o rosto, que é o caso do missionário que mostraremos aqui hoje, que é o Caleb, com a família Mubarak. Eles estão lá no país árabe e eles sofrem represálias, inclusive as pessoas que aceitam a Deus lá, os árabes, acabam sofrendo represálias também, tanto eles quanto seus filhos também. Então estejamos orando aí para essas pessoas e contribuindo também para que a palavra de Deus seja levada aos 4 cantos do mundo. Amém. Anamatu wassalam, graça e paz. Eu sou Caleb Mubarak, missionário de missões mundiais no mundo árabe. Que alegria me dirigir a vocês hoje para falar sobre os desafios de viver pelo poder de transformar entre as nações. Somos a família Mubarak e estamos casados há 22 anos. Há exatos 5 anos chegou para nós a nossa grande herança e tão esperada, o pequeno Ismael. Há 17 anos nós servimos como família missionária ali, especialmente entre os árabes de fé islâmica. E a gente tem como maior desafio a busca, como discípulos de Jesus, levar muitos outros árabes, descendentes de Ismael, aos pés do Senhor Jesus. A gente ficou muito feliz esse ano em ver que a Junta de Missões Mundiais entrou com esse tema tão legal, tão impactante, que vem, traz aquele contexto do texto da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo e cooperador chamado Timóteo. Paulo, a gente entende assim, está escrevendo em seu momento mais crítico na caminhada da sua fé e ministério. Ele estava preso em Roma, muito próximo de chegar ao final da sua exitosa carreira, como ele mesmo escreve nas suas palavras ali, nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 7. É muito interessante, nós tivemos o privilégio, certa vez, de estarmos ali na Grécia, em uma viagem a trabalho, e a gente teve a oportunidade de visitar as ruínas da cidade de Filipos, uma cidade muitas vezes citada no Novo Testamento. Ali a gente conseguiu visitar o que seria, segundo a arqueologia bíblica, o lugar onde o apóstolo Paulo esteve preso. Essa não é a prisão de onde Paulo escreveu a sua carta a Timóteo. Mas pelo aspecto mostrado aí na foto, você pode observar, e por conhecer hoje, assim como você, o conceito de um ambiente de prisão, está muito claro para mim que aquilo não era, de fato, um lugar que pudesse trazer inspiração para alguém, ou até mesmo um sentimento de esperança por dias melhores. Mas é exatamente esse fator contraditório da situação vivida por Paulo nos seus escritos que nos traz uma esplêndida oportunidade de refletirmos no como podemos hoje em dia fazer a diferença entre aqueles que ainda não conhecem o amor, a graça e o poder transformador de Jesus. Paulo mesmo escreve, tão lindo esse texto, pois Deus não deu espírito de covardia a você, Timóteo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. As palavras de Paulo a Timóteo oferecem, no meu entendimento, 3 dimensões bem pedagógicas. O apóstolo fala sobre liderança, sobre sofrimento e sobre ensino de qualidade. Ele desafia seu discípulo a saber liderar em todas as circunstâncias, que saiba também ensinar verdades eternas, mas que também saiba sofrer, uma vez que a fidelidade a Jesus tem sempre um preço. Dito isso, eu gostaria de convidar vocês a perceberem o quanto essa carta ainda é aplicável ao dia de hoje, ao contexto ali do Oriente Médio. Queria te mostrar essa família, é uma família muito especial, ela se enquadra muito bem dentro desse aspecto da carta de Timóteo, de saber liderar bem. Eles são exímios conhecedores da Bíblia, abriram mão de um passado de religiosidade dentro do islamismo, são perseguidos diariamente, especialmente as crianças, são naturais de um país do norte da África, onde 99% da população é muçulmana. Mas eles são líderes, e líderes de excelência, têm ajudado a tantos outros cristãos
a crescerem na fé naquele que os tirou das trevas e os trouxe à luz. Eles vivem diariamente o tripé mencionado por Paulo a Timóteo: poder, amor e equilíbrio. Já o papai dessa foto que você está vendo me ensinou o quanto é desafiador viver num ambiente em que saber sofrer é primordial. Ele se converte ao Senhor através da ajuda de missionários, né, a cuidar da saúde do filho, que nasceu com um problema muito sério, mas a situação levou o garoto a óbito. E esse pai, então, hoje já com Cristo, é atacado todos os dias por todas as pessoas. Na sua comunidade, até o dia de hoje, ele é chamado de anátema, de traidor, e tem muitos benefícios negados por conta da sua decisão de seguir a Jesus. Mas ele segue andando por aquelas ruas empoeiradas da sua cidade, ouvindo todos os amaldiçoando. Mas a sua resposta sempre é a mesma. Ele diz: quem nos deu o menino foi o Senhor, quem permitiu que ele se fosse também foi o Senhor. E ele conclui dizendo a todos: louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vive pelo poder que vem do alto, e ele ainda exerce amor aos seus inimigos. Isso marca a vida desse valoroso irmão em Cristo naquele país regido pela lei islâmica chamada Sharia. Mas eu quero terminar com um último exemplo, que tem muito a ver com essa foto que você está vendo aí. Hoje no Oriente Médio, muita coisa está acontecendo, principalmente entre refugiados que vivem em situações precárias. No verão, as temperaturas podem chegar aos 60 graus em alguns acampamentos, mas no frio, como agora é o inverno por lá, as temperaturas esse ano estão abaixo de zero por muitos dias, há muita neve, e o frio tem sido um grande obstáculo, até mais do que um ataque mesmo de um inimigo ou de um grupo terrorista. Mas é justamente ali, num ambiente desse, que a gente tem muita alegria de dizer que existe um oásis em meio a tudo aquilo. Tenda de Brincar, que é um projeto voltado a crianças em idade pré-escolar, ele tem sido um auxílio, à ajuda a crianças que vivem o trauma de uma guerra. A Tenda de Brincar, que recém voltou agora do período de lockdown, as crianças já estão indo novamente, graças a Deus. A gente já pode, então, ver ali transformação de vida acontecendo, porque existe o equilíbrio, mesmo citado por Paulo, o equilíbrio de saber levar ajuda, caridade, mas também ter como prioridade o ensino da palavra de Deus, que faz com que missões mundiais estejam no caminho correto, o qual é aquele de viver o poder de transformar vidas naquele lugar. Crianças que estão sendo ensinadas, crianças que brincam, como você vai ver agora. Como vocês puderam perceber, estamos atuando em plena pandemia, seguindo todas as medidas de segurança, levando esperança, amor e fé. E você pode ser um participante direto em tudo isso. Eu queria desafiar você, em primeiro lugar, a orar por aquilo que Deus já está fazendo entre cristãos, como você ouviu nas duas histórias, que são perseguidos, para que eles possam seguir acreditando que é preciso saber sofrer, pois seguir a Jesus envolve riscos e muitos sacrifícios, principalmente naquele contexto. Mas eu também quero desafiar você, em segundo lugar, que entre nessa jornada conosco ofertando, para que crianças vítimas de guerra no Oriente Médio possam aprender diretamente através de missionários ali radicados sobre as preciosas promessas do Senhor às suas vidas. Está aí o Pix de Missões Mundiais para possíveis transferências diretas, ou através de depósitos convencionais também para uma de nossas contas. No próximo slide você também vai poder ver isso e optar pela melhor opção ao seu estilo. Que o eterno, poderoso e bondoso Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela nossa parceria, por caminharmos juntos. Tudo que é feito no campo depende muito das igrejas no Brasil e a gente quer louvar a Deus pela vida de todos vocês. Um aplauso ao que vocês já fazem e têm feito e realizado até a data de hoje. Fiquem na paz. Em árabe a gente diz Ma'as salama. Até a próxima.
liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém. E quando vemos um irmão nosso, não pode nem colocar o rosto para não ser identificado, nós temos que avaliar que realmente as perseguições ainda existem muito. Aqui eu estava conversando até com minha mãe esses dias, e eu, rapaz, aqui a gente está livre, leve e solto, né? Não tem aperto nenhum. Nenhum. A gente pode colocar um som alto, pode andar com a Bíblia na mão, podemos entregar panfleto, podemos mandar WhatsApp, mas em alguns outros lugares a situação é bem complicada, né? Então, que a gente possa estar orando por essas famílias que estão ali firmes, né? E realmente essa frase é o que sustenta. Jesus é o poder, Jesus é a única solução na vida deles, por isso que eles estão ali, se necessário for morrer, mas pelo nosso Senhor. Então essa é muito forte. Jesus é o poder, né? Esse momento é o momento do nossa mensagem bíblica com o nosso pastor. E aí eu tava lembrando ali agora que é uma conversa que a gente teve entre eu, pastor, e nosso irmão Clebson, conhecido como Tio Binho, que aí ele falando, não, mas aí a gente tem que decidir aí como é que vai ser e tal, se é a parte híbrida, como é que vai ser. Aí, ó, lembra de Gorete, que Gorete falou? Seu crachá tá bloqueado para entrada aqui no templo, mas eu vou te dar um outro crachá para você ficar com a liberdade aí online. Mas aí o crachá de quando for entrar aqui já tá. Essa foi uma brincadeira que Gorete falou, que no trabalho, o Rogério está até aqui, aí no trabalho dela, quando ela estava gestante, aí falaram, ó, Gorete, seu crachá está bloqueado, você não entra aqui, nem se você quiser, você não entra. Aí a gente utiliza essa parte para dizer, ó, não pode vir, então o crachá está bloqueado, mas a palavra é a mesma em qualquer lugar, estando aqui, estando em casa, estando online, em tudo que é momento, em todo qualquer momento, a palavra é a mesma. Então, lembrando, o culto prestado aqui, o culto prestado na sua casa é o mesmo. Não tem diferença. Isso nós temos que ter convicção em plena, porque nosso culto é para o nosso Senhor e não para nós. Então, nosso pastor, nesse momento.
Nós queremos, na celebração desse dia, continuar um pouco nessa busca que nós vemos já abordando nesses últimos encontros, sobre o que levava Paulo a viver do jeito que vivia e a dizer o que dizia. Por exemplo, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, sabendo que Paulo passou sérias dificuldades e não poucas vezes ao longo da sua caminhada missionária. Ele também dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Outra colocação assim bem corajosa que ele faz, né? É Saulo ou é Paulo? Saulo e Paulo são nomes com pronúncia muito semelhante em várias línguas para as quais a Bíblia foi traduzida. E talvez por isso muitas pessoas confundem ou até se enganam ao deduzir que o apóstolo dos gentios, chamado Saulo, depois teve o seu nome modificado, mudado para Paulo. Mas, na verdade, não há nenhuma passagem bíblica que dá sustentação a isso, a esse tipo de coisa. A Bíblia apenas diz, lá em 13 de Atos, versículo 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, e então a partir daí nós vemos sendo ele tratado como Paulo e também se identificando como tal. Saulo, no hebraico, é o mesmo que Saul. Em hebraico essa variação nem existe. E a pronúncia seria Shaul. Seu significado é aquele que foi alcançado ou conquistado por meio de orações. Paulo vem do latim, Paulus, que significa de baixa estatura ou de pequena estatura. Então percebemos que os idiomas originais, tanto o hebraico quanto o latim, não há neles qualquer semelhança sonora entre Shaul e Paulus. Também não há relação nos seus nomes, o significado dos seus nomes. O Shaul, que foi conquistado por meio de orações, e Paulus, de baixa estatura ou de pequena estatura. Daí, então, não podemos afirmar que Paulo é variação de Saulo. No livro de Atos, como já falamos, reparamos que o apóstolo é chamado Saulo até o capítulo 13, versículo 9. É um episódio que acontece na primeira viagem missionária, quando chega a uma localidade chamada Pafos e encontra um judeu de nome Bar Jesus, também chamado Elimas, que era mago e falso profeta. Foi nesse contexto que também encontraram naquela localidade o cônsul, o procônsul romano chamado Lúcio Sérgio Paulo. O texto de Atos diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, e encerra o assunto aí, Atos 13, versículo 9. É daí em diante que Saulo é chamado Paulo. Mesmo nas epístolas que ele vai escrever mais tarde, o próprio apóstolo se apresenta como Paulo, servo de Jesus Cristo. Presume-se, e somente presume-se, que Saulo adotou o nome Paulo porque conheceu o procônsul romano Lúcio Sérgio Paulo, e que na ocasião, inclusive, tomou a decisão aceitando Jesus como Salvador. Atos 13, versículo 7. Há aqui uma lição espiritual. Como sempre, o estudo das Escrituras não pode terminar apenas em curiosidades. A palavra de Deus é rica e sempre de grande proveito para os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, não perca as esperanças quando alguém que você ama fecha o coração para a mensagem do Evangelho. Não diga: não adianta, não vou mais pregar, não vou mais falar. Porque Saulo, que até parecia um caso perdido, foi conquistado para Jesus pelo próprio Senhor Jesus, salvo e transformado numa grande e poderosa ferramenta de evangelização, e sempre a exemplo de João Batista, destacando a pessoa de Cristo, fazendo o seu trabalho à sombra da cruz. João Batista dizia: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João 3, versículo 30.
João Batista dizia isso e era consciente, tinha isso na sua consciência, que ele era o precursor. Ele tinha uma missão, sim, de ser aquele que ia apresentar Jesus ao mundo. Paulo significa de pequena estatura, ou vulgarmente chamado baixinho. Ele, assim como João Batista, se humilhou perante o Senhor Jesus, a quem tanto havia rejeitado. E quando percebeu que mesmo assim não fora rejeitado por Jesus, ele aprendeu a profundidade da palavra que ele mesmo escreve mais tarde: salvo pela graça mediante a fé. Jesus Cristo salva pela graça, não por merecimento nosso. Então, com esperança, vamos orar pelos que hoje rejeitam o Evangelho, para que amanhã sejam abençoados e abençoadores evangelistas antes que seja tarde. Saulo agora recebe, nós o deixamos no nosso último encontro, recebendo essa orientação: menino, vá para casa. Tarso, para onde ele foi conduzido, levado de Jerusalém para Cesareia, de Cesareia para Tarso. Tarso na língua dos turcos, Tarsus na língua grega. É uma cidade da atual Turquia, localizada na região histórica da Sicília, atual província de Mersin, na foz do rio Tarso, que deságua no mar Mediterrâneo. O censo de 2000 registrou uma população de cerca de 216 mil habitantes. Estima-se que a cidade de Tarso tenha sido fundada há cerca de 9.000 anos atrás. Já nos tempos de Paulo, Tarso era uma importante cidade do ponto de vista comercial, mas principalmente do ponto de vista cultural. E ao lado de Alexandria, no Egito, e de Atenas, na Grécia, fazia esse trio de centros culturais, portanto, um dos 3 polos de grande cultura existentes no mundo de então. De Jerusalém a Tarso, percorre-se nos dias de hoje em torno de 570 quilômetros. Já nos tempos de Paulo, era um pouco mais distante, ou seja, o traçado do caminho era outro, né? Um pouco mais longo, chegando a cerca de 700 quilômetros. E foi nessa cidade, com esse aporte, que Saulo viveu por cerca de 10 anos. Nas Escrituras, não há qualquer registro das atividades desenvolvidas por Saulo nesse período. Será que ele ficou quieto? Eu acho que não. E reporto-me mais uma vez aqui ao registro que Lucas deixa no livro de Atos, capítulo 9, versículos 30 e 31. Versículo 30 ele diz: tendo, porém, isto, ou seja, o complô para matar Paulo, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. No versículo seguinte, o 31, ele diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse mesmo texto, versículo 31, na versão NVI, diz: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Depois que aquele desajeitado e zeloso e indesejado partiu, a igreja ficou em paz. Logo que o zeloso e brigão foi afastado, a igreja experimentou um extraordinário crescimento. Não é de ficar admirado e espantado com a situação dessa? Paulo segue seu caminho, vai para Tarso, busca consolar suas mágoas, vai em busca de uma cura para o seu ego ferido, lamentando suas esperanças que desmoronaram, porque para ele, era ele o homem que faria com que a liderança judaica entendesse quem é Jesus. E durante cerca de 10 anos não se ouve falar de Paulo, de Saulo no caso ainda, né? Até que brota um avivamento em Antioquia da Síria. E a igreja de Jerusalém envolve enviar para lá um tal Barnabé, a fim de investigar e confirmar ou não confirmar o que se dizia estar acontecendo em Antioquia. Barnabé chega àquela cidade
e constata que a notícia é verídica e tem base. E o texto em capítulo 11 de Atos 24 diz: muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé percebe que sozinho não dará conta do trabalho, necessita de um ajudante. E o texto que encontramos no livro de Atos, então diz assim: e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Cerca de 250 quilômetros distante de Antioquia ficava Tarso. Barnabé encontra Saulo, e um Saulo totalmente diferente daquele que 10 anos antes chegara em Tarso, tendo saído de Jerusalém, daquele jeito. Lá ele chegou castigado, humilhado, mas lá foi ele instruído pelo Espírito Santo do Senhor. Ele começou a ensinar a palavra de Deus. Foi então para Antioquia a fim de auxiliar Barnabé, onde, muito embora estando sob a liderança de Barnabé, certamente foi em Antioquia que Saulo deu o pontapé inicial à sua esplendorosa jornada como missionário entre os gentios. Jornada essa que o levaria aos limites do domínio romano, proclamando o evangelho com muita força, muita convicção por todo o mundo romano. A pergunta então vem agora: de onde vem essa tão esplendorosa diferença que nós encontramos em Paulo de até então, há 10 anos atrás, e esse novo momento que ele vive agora? Anos mais tarde, escrevendo aos Coríntios, Paulo faz uma breve referência ao evento que originou essa linha de doutrina que ele vai chamar de Nova Aliança, mostrando que entendera perfeitamente a mensagem do Senhor Jesus ao instituir a ceia memorial, quando Jesus disse: o cálice representa o meu sangue, o sangue da Nova Aliança. A igreja de Corinto havia insinuado que Paulo deveria, de quando em quando, fazer um pouco de alarde das suas realizações, fazer um pouco de propaganda de si mesmo, do seu sucesso. Em resposta, ele reage dizendo, na sua segunda carta, capítulo 11, no versículo 30, ele diz: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. O que ele está dizendo certamente representou um verdadeiro assombro e causou impacto aos seus leitores. Paulo faz um solene julgamento de que está dizendo a verdade, pois de outra forma poderiam pensar que ele estivesse brincando e zombando deles. Depois ele diz do que ele pode se gloriar. Na sequência, versículo 32, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Esta é a minha glória, diz Paulo. O maior evento da minha vida depois da conversão. Quando fui salvo num cesto, eu comecei a aprender a lição que me transformou, que é a razão do poder que opera em mim. Qual é essa verdade que revoluciona vidas? Vamos deixar que o próprio Paulo explique em suas próprias palavras na carta aos Filipenses. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a segurança e a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas essas coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quando ele diz que considera essas coisas como esterco, ele se refere a um esterco comum mesmo, aquele encontrado em um curral. Aquilo tudo que antes ele considerava como tantas coisas qualificativas,
que o qualificariam para umas tantas coisas, circunstâncias e situações, para ser um sucesso diante de Deus e dos homens. Que coisas eram essas? Seus ancestrais, sua ortodoxia, a sua moralidade, a sua atividade. Agora ele considera tudo isso como esterco, quando comparadas essas coisas à transformação que ocorreu em sua vida, operada por Cristo Jesus. Ele aprendeu e passa da velha aliança, cujo lema é: tudo vem de mim, nada vem de Deus, para a nova aliança, que altera a fonte e diz: tudo vem de Deus, nada vem de mim. A nova aliança lhe dá vida. Ele já não se acha tão grande, altamente qualificado para, na verdade, aos olhos de Deus, ser completamente inútil. Mas agora ele pode dizer: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Lembra, no último encontro nós fizemos aquela espécie de diálogo que ele teve com Jesus, argumentando que ele era o homem para ficar em Jerusalém e trabalhar com os judeus. Ele se achava altamente qualificado para tanto. Nos 10 anos de silêncio em Tarso, ele aprendeu que não era isso. Depois ele diz: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você já imaginou você dentro de um cesto sendo baixado pelo muro? Já entendeu isso ao ponto que Jesus declara que, sendo assim, ou passando por uma experiência desta, alguém é bem-aventurado? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito é estar totalmente desprovido diante de algumas exigências e circunstâncias da vida. E depois de passarmos pela experiência, constatarmos que isso, qual seja a experiência que passamos, foi bênção de Deus em nossa vida. Foi bênção de Deus, pois nos forçou a dependermos totalmente do Senhor e da sua operação em nós. E é aí, e somente aí, e em nenhum outro momento, que aprendemos a verdade acerca da nova aliança. Ainda temos muito caminho a percorrer. Temos muito a aprender e ir em busca dessa descoberta. Quem sabe será necessário passar algum tempo em Tarso, longe de tudo e de todos. Saulo passou 10 anos lá. Nós precisamos descobrir a razão do porquê isso dá certo. Mas só podemos descobrir como funciona tendo a nossa própria experiência. Persistindo na busca do segredo. Paulo encontrou o segredo. Paulo viveu essa transformação. E essa transformação foi a tal ponto que ele disse para mim: viver é Cristo. O morrer é melhor do que isso, porque é lucro. Eu vou estar com Cristo nos céus. Que nós possamos aprender cada vez mais esse segredo de Paulo e adotá-lo para nós mesmos, para que sim a nossa vida possa ser muito mais eficiente e com muito mais eficácia façamos a obra de Deus nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Chegamos ao final dessa celebração. Espero que você tenha usufruído desse tempo precioso para estar em comunhão com Deus e com os irmãos, mesmo de forma online ou presencial. E que tudo que foi falado, cantado, testemunhado, tenha servido de grande aprendizado para todos nós. Que Deus abençoe você, que você sempre esteja conosco, dando esse tempo precioso para Deus. Mas nós também gostaríamos de falar sobre as nossas atividades. E a atividade especial para o mês de abril
ênfase na Bíblia e temas contemporâneos. Então, os 2 primeiros domingos nós vamos estar falando sobre síndrome de burnout e o que a Bíblia tem para nos dizer. Eu estarei falando sobre isso. Segundo domingo, nós estaremos falando sobre coach, liderança, com o professor Cláudio Ramos. Venha para você saber como anda a sua liderança, a sua autogestão, o seu direcionamento para a vida, em meio a tantas dores e tantas perdas e esta pandemia. Terceiro e quarto domingos, nós estaremos ouvindo sobre o Templo de Jerusalém, com o pastor Jonatas Davi Hibner, e ele vai compartilhar conosco e vamos aprender o que nós podemos entender a respeito do Templo de Jerusalém. Fora isso, nós temos pelas manhãs conectados com a palavra, bênção, bênção, cada dia, uma meditação da palavra de Deus. À noite, anoitecendo com Deus, às 19h30, onde neste período estamos lendo o livro de Jó e já estamos no capítulo 15, 16, 17 e continuando agora esta semana a partir do 18. Cada dia um capítulo. Cada dia um capítulo. Que maravilha! O que será que o livro de Jó tem para nos ensinar? Parece que foi escrito para a gente. Parece que está falando ao nosso coração. Aos domingos, nós temos às 15 horas EBD dos adolescentes, às 16h30, o nosso encontro especial com o aprofundamento bíblico, que eu já falei logo no início. E quando voltarmos desse processo de lockdown, nós vamos então voltar com o nosso bazar. E temos um grande projeto, que é o projeto da nossa construção. Mas, querido, a minha palavra agora é especialmente para você. Você que anda vagando sem desenvolver a missão que Deus tem para você, venha conversar conosco. Venha se inteirar, venha se integrar. Ah, Jussara, nós precisamos de pessoas, precisamos, mas não é esse o motivo. O motivo é que você precisa estar integrado. Há uma missão, porque quando a gente cumpre a missão que Deus tem para a gente, a nossa vida é bem mais feliz. Então venha nos conhecer, venha participar conosco. Então não percas as nossas atividades desse mês de abril, que estão aí. Quero dar um alô para as crianças. Vocês também terão o seu momento especial pela Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, te guarde grandemente e te traga paz e alegria em cada dia do seu viver. Deus abençoe. Como Jussara falou, chegamos ao final dessa nossa celebração. E é sempre rápido, né? Sempre rápido. Então, muito obrigado pela presença de vocês, tanto aqui presencial, vocês também que estão online também. Então, compartilhem nossas mídias sociais. E eu queria que Kaique colocasse novamente o banner das atividades da nossa atividade especial de EBD do mês de abril. Se possível, botar bem grandão aqui e bem grandão para quem está online, que está ao vivo aí no YouTube, porque vai ser muito interessante. Então, primeiro domingo com nossa irmã Jussara, falando sobre... Eu não sei muito falar inglês, né? Aí Jussara fica tentando me corrigir, mas não sai não. É burnout, não sei, alguma coisa assim. Então, às vezes, aí tem que chamar o professor Fernando para nos orientar. Mas é uma síndrome que está realmente atacando os profissionais, principalmente os que estão na linha de frente. E às vezes pode ser também atacando a gente, que às vezes a gente não sabe o que é e é. E quando Jussara trouxe e falou comigo
já tem um tempinho já quase um mês aí que Jussara falou, começou a mídia inteira a colocar. Forbes colocou, Fantástico colocou também uma reportagem inteira sobre isso. Jornal lá na Record também colocou sobre. Então, porque está começando realmente algo muito complicado na vida desses profissionais. Então, Jussara, próximo domingo, dia 4, a síndrome de burnout e a Bíblia, o que a Bíblia vai falar sobre isso. Então, Jussara, como psicóloga, vai trazer essa parte. No segundo domingo, o professor Cláudio Ramos, como ter bom ânimo e perseverança sem um bom emocional. E aí ele vai trazer o coach juntamente com a Bíblia, que é no segundo domingo, com o professor Cláudio Ramos. E terceiro e quarto, falando sobre o Templo de Jerusalém, com o pastor Jonatas Ribner. O nome até é bonito, né? Jonatas David Ribner. Nosso irmão Jonatas. Pastor e membro lá da igreja IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, com o seu presidente lá, pastor Luiz Saião. Então, o Jonatas vem trazer sobre também esse terceiro e quarto domingo, o Templo de Jerusalém. Então, fiquem ligados. Nós vamos fazer algo que, na verdade, a gente vai transmitir também isso ao vivo também. Então, a EBD vai ser ao vivo, para poder também alcançar outras pessoas. Então, nós estamos vendo Kaique, Clebson e Rogério, qual a plataforma que nós vamos usar. Hoje a gente estamos utilizando o Google Meet, mas estamos vendo como é que vai fazer. Provavelmente vai ser o Zoom. Mas para essa nova fase aí de também híbrida, né? A EBD ser híbrida, tanto participativa na sala, quanto também quem estiver assistindo também lá pelo YouTube. Então, Deus abençoe mais uma vez. Então, eu fico feliz por a gente estar realmente com projetos no meio dessa pandemia que estão assolando, além do vírus, tantas outras coisas que assolam também, né, que são silenciosas e quando menos pensa, nos atinge, né? Então, próximo mês, fique ligado na nossa EBD. Então, agora, com o nosso pastor, finalizando o nosso culto de adoração ao Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe mais uma vez, excelente domingo hoje, para quem está assistindo hoje, e excelente semana, né? E essa semana vai ser um pouquinho complicada para a gente, que vai estar mais um lockdown mais severo, mas que Deus possa estar nos abençoando e tendo misericórdia, né? Da gente, eu e Clebson aqui, que está no comércio. Deus tenha misericórdia da gente aí nesse momento, que os nossos administradores da cidade possam nos enxergar também, né? Eu sei que realmente o vírus está aí, mas que tenha misericórdia das nossas vidas, do nosso sustento, né? Então, que essa semana possa intensificar a oração em relação a isso. Então, meus irmãos, Deus abençoe mais uma vez, excelente domingo e excelente semana. Deus abençoe com o nosso pastor agora. Amados, concluímos aqui nossa celebração deste domingo, desse encontro, e queremos mais uma vez agradecer a sua participação, a sua presença conosco. E desejamos que a paz do Senhor Jesus inunde os nossos corações e que você seja abençoado por Deus e possa viver nesses próximos dias, ou todos os dias que o Senhor nos der, que nós possamos vivê-los em paz e segurança e para a glória do nome dele. Vamos concluir orando. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por este encontro nessa celebração. Ó Deus, Tu tens nos abençoado ricamente, por isso nós somos imensamente gratos. Sê, pois, ó Deus, o nosso guia, nosso orientador, nosso sustentador, e que em tudo possamos fazer a Tua vontade, onde quer que estejamos. Que o exemplo de Paulo, que foi persistente,
possa influenciar nossas vidas, que sejamos igualmente persistentes para procurar essa ligação tão íntima contigo, Senhor, que nos faça viver para Ti, a tempo e fora de tempo. Guarda-nos, portanto, e ser conosco em nome de Jesus. Amém. Falou o Salvador, a paz que o mundo não dá. Fiel é o Senhor, que por grande amor, palavra em nós cumprirá. Ainda que os montes se movam do lugar, fundada está. Aguardamos glorioso por vir. Haja paz entre os céus e os céus, sobre o povo de Deus. Embora me afronte o cruel tentador, me ataque com vis tentações, mas certo estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Haja paz